Olá pessoal, bom dia. Estamos retornando com as nossas aulas depois do nosso período de recesso. E antes de nós termos essa parada, nós já começamos a estudar uma matéria nova, que foi Reforma Protestante, e agora nós vamos continuar estudando o mesmo conteúdo. Só que, por conta desses 15 dias que nós ficamos sem aula, eu vou fazer primeiro uma pequena revisão da primeira aula que nós estudamos e vamos também hoje iniciar a nossa segunda aula. Então, em nossa primeira aula foi uma introdução sobre o que é a Reforma Protestante. Nós vimos que a Reforma Protestante foi a maior divisão ocorrida dentro do cristianismo, onde algumas pessoas se separaram da Igreja Católica e iniciaram novos grupos cristãos, os grupos protestantes, que nós hoje também conhecemos como evangélicos. E quais foram os motivos para a Reforma Protestante? No período da Idade Média, a Igreja Católica era muito poderosa, mas havia alguns grupos que não estavam satisfeitos com a Igreja. E quais eram os motivos dessa insatisfação? Primeiramente, era o poder do Papa. O Papa tinha poder sobre todos os cristãos, e isso não agradava os reis, porque eles se sentiam enfraquecidos diante do Papa. Eles viam que o Papa tinha muito poder e até mais poder do que eles, então eles não se agradavam com isso. Então era um problema político. Os reis não estavam satisfeitos com o poder que o Papa possuía. E havia um outro problema também. Os reis não gostavam porque muito dinheiro era enviado para a Igreja Católica através das taxas que deveriam ser pagas. Tanto o rei e os fiéis pagavam taxas à igreja e isso também não agradava o rei. Então, o primeiro motivo dessa insatisfação contra a Igreja Católica era o fato de que o Papa possuía muito poder e muitas taxas eram enviadas para a igreja e isso não agradava aos reis. O segundo motivo era a corrupção e o despreparo dos religiosos, já um problema interno da igreja. Muitas pessoas se tornavam líderes da igreja naquele tempo porque compravam os seus cargos. E os padres também não tinham muito estudo para orientar o povo. Então algumas pessoas, percebendo essa corrupção, essa compra de cargos, percebendo essa falta de preparo de alguns líderes religiosos, também estavam insatisfeitas com a igreja. E por último, o motivo dessa insatisfação era a venda de indulgências e falsas relíquias. O que é que isso significa? A venda de indulgências significa a venda de perdão. Naquele período lá da Idade Média e no período da Reforma Protestante, as pessoas precisavam pagar para serem perdoadas. Se cometesse algum erro, algum pecado, tinha que fazer uma doação para a igreja para que tivessem seus pecados perdoados. E as falsas relíquias eram objetos que eram vendidos como se fossem objetos sagrados, mas na verdade eram objetos falsos, como se fosse um espinho da coroa de Cristo, um pedaço da cruz de Cristo, alguns objetos assim que diziam que eram objetos sagrados e verdadeiros, mas na verdade eram objetos falsos. Então, essa venda do perdão e a venda desses objetos também eram um motivo para essa insatisfação contra a Igreja Católica do período medieval. Então vimos que a reforma foi essa separação que houve na Igreja Católica, alguns grupos saíram e criaram outras igrejas cristãs, e essa insatisfação foi gerada principalmente por três motivos: o poder do Papa, que deixava os reis insatisfeitos, a corrupção e o despreparo dos religiosos, e também a venda de indulgências, que é o perdão, e a venda de falsas relíquias, esses objetos que falavam que eram sagrados, mas que na verdade eram objetos falsos. Então, isso foi um resumo da primeira aula que nós vimos, que vocês já fizeram e também já responderam exercícios. E a aula de hoje vai falar um pouco pra gente sobre os primeiros reformadores, dois homens que começaram a pregar contra esses problemas que eram encontrados na igreja do período medieval. Então, entre os maiores críticos da igreja naquele momento estavam dois homens. O primeiro, John Wycliffe, um inglês,
e o segundo, o Jan Hus, nascidos na República Tcheca. Então, o John Wycliffe nasceu em 1320 e morreu em 1384. Ele se formou em teologia pela Universidade de Oxford, o curso que os religiosos fazem para se preparar para cumprir ali o seu trabalho. Ele se formou na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele também traduziu a Bíblia para o inglês, a língua do povo, porque naquele tempo a Bíblia só existia em latim. Então, ele traduziu a Bíblia para a língua do povo, para que as pessoas comuns pudessem ler também. E ele tinha duas críticas à igreja. Ele criticava o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e dos papas, e ele também criticava a falta de instrução dos sacerdotes, como nós já vimos na primeira aula, que havia pouco preparo de alguns líderes religiosos. O John Wycliffe criticava isso, o acúmulo de riquezas e a falta de instrução, a falta de preparo de alguns sacerdotes. O segundo foi o Jan Hus, que nasceu em 1369 e morreu em 1415. Ele era professor na universidade na cidade de Praga, na atual República Tcheca, e ele se tornou conhecido por pregar os seus sermões na língua do povo, o tcheco, língua falada na região onde ele vivia. E ele também criticava a igreja por conta do luxo e da corrupção do alto clero, dos grandes líderes da igreja. E o Jan Hus, ele foi acusado de ser herege. Herege é uma pessoa que prega uma doutrina contrária à doutrina da igreja. E foi acusado e foi condenado. Em 1415, ele foi queimado vivo por pregar essas ideias contrárias àquilo que estava acontecendo com a igreja naquele momento. Então, esses dois homens foram os primeiros reformadores, os primeiros que se levantaram para pregar, para criticar aquilo que estava acontecendo de errado na igreja do período medieval. Primeiro, John Wycliffe, da Inglaterra, e depois o Jan Hus, na República Tcheca. E no decorrer das aulas nós veremos que também outras pessoas se levantaram, criticaram a igreja e anos depois ocorreu de fato a Reforma Protestante, que foi essa separação de alguns grupos cristãos da Igreja Católica. Então leiam o texto, façam os exercícios, amanhã eu estarei postando para vocês, Estudem e vamos seguindo aí. A gente sabe que o momento é um pouco difícil, um pouco complicado, mas com força de vontade, todo mundo vai conseguir aprender e cumprir aí os nossos objetivos.